Olá, meu nome é Gabriel Figueiredo, sou estudante de Engenharia de Produção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Junto com meu colega Fabiano Gonçalves, fizemos este vídeo que é uma apresentação de conclusão da matéria Tópicos Especiais em Engenharia de Produção 2, que é ministrada pelo docente Elcio Rocha. Nesse vídeo, será abordado uma exemplificação do uso teste quadrado para análise de aderência à distribuição de Poisson, além de ter um apanhado teórico sobre esta temática. Nesse primeiro momento, a gente vai dar um apanhado teórico sobre a distribuição de Poisson. Ela é uma distribuição discreta de probabilidade aplicável à ocorrência de um número de eventos em um determinado intervalo específico. Além disso, ela expressa a probabilidade de que certo número de eventos ocorrem num dado período de tempo, caso eles ocorram com uma taxa média conhecida, e caso cada evento seja independente do tempo decorrido desde o último evento. Ou seja, nesse tipo de distribuição, a gente não tem interdependência entre eventos. E aqui a gente ilustrou a fórmula pela qual essa distribuição é calculada. Então, a gente tem três parâmetros, basicamente. Então, a probabilidade do evento X acontecer, ou seja, a probabilidade de a gente ter um número designado de sucesso é igual a E, que é a base do logaritmo natural, elevado a menos μ, que seria o número médio de sucessos no intervalo específico que a gente quer estudar, que a gente quer analisar, vezes essa média elevado ao número designado de sucesso sobre o número designado de sucessos fatorial. Então, é essa fórmula básica que a gente calcula a distribuição de Poisson. Aqui a gente trouxe três pontos principais para justamente ter esse reconhecimento de como utilizar ou de quando utilizar a distribuição de Poisson. Na estatística há muitas formas de distribuições e às vezes é um pouco complexo captar de que problema e que ocasião a gente pode utilizar aquela determinada distribuição. O primeiro ponto é em relação a calcular a quantidade de vezes que determinado evento ocorre em certo período, e esse evento pode ser um tempo, uma medida de tempo, uma medida de volume, uma medida de área ou outro tipo de parâmetro. O segundo ponto é em relação às chances de ocorrer um evento não mudar em cada tipo de intervalo, ou seja, há uma certa periodicidade, são intervalos constantes. O terceiro ponto é em relação ao número de ocorrências presentes em intervalo não ser dependente do outro. Ou seja, esse ponto está muito atrelado no que a gente falou no slide anterior, de nesse tipo de distribuição não ter interdependência entre os eventos. E isso tem que estar muito claro quando a gente precisa utilizar esse tipo de distribuição. Aqui a gente trouxe outros tipos de aplicações da distribuição de Poisson. Então, o primeiro ponto é em relação a acidentes envolvendo automóveis em uma estrada, e esse tipo de distribuição pode ser aplicada. O segundo ponto é em relação ao número de carros que chegam a um posto de gasolina. O terceiro ponto é em relação à quantidade de clientes que passam na caixa de supermercado. O quarto seria em relação a erros de digitação que ocorrem em determinado período de tempo. E o quinto e último exemplo, que são o número de requisições que um servidor recebe dentro de um intervalo de tempo, que esse ponto é o que trata o nosso exemplo e o nosso caso que a gente traz para poder elucidar e demonstrar esse tipo de aplicação de distribuição. Agora a gente passa para um outro tipo de assunto, que seria o teste quadrado. Nesse primeiro momento, a gente vai dar esse apanhado teórico, assim como a gente fez para o assunto anterior. Então, o que é o teste quadrado?
é um teste de hipótese que se destina a encontrar um valor da dispersão para duas variáveis categóricas nominais, e assim avaliar a associação existente entre as variáveis qualitativas. Ou seja, nesse tipo de teste a gente tem uma certa comparação entre o que é observado versus o que a gente tem de esperado. Então, esse tipo de teste é aplicado em um teste não paramétrico, ou seja, ele está dentro desse escopo, desse tipo de teste, que são justamente os testes que não possuem uma distribuição normal. E o terceiro ponto que a gente traz aqui é que o princípio básico deste teste é comparar as proporções, que é justamente o que eu havia falado anteriormente. Ou seja, a gente precisa a gente quer analisar, na realidade, possíveis divergências entre as frequências observadas versus frequências esperadas para cada tipo de evento que a gente está analisando naquele mapeamento. Então, o cálculo desse teste é representado pelo x², que é o teste Q quadrado, tem essa representação. Nada mais é que o somatório entre essas diferenças, entre os quadrados dessas diferenças entre o que a gente observa, a frequência observada, pela frequência esperada, sobre a frequência esperada. E esse somatório vai do 1, esse período, né, do 1, até o número de resultados possíveis que a gente tem naquela amostragem. Então, é dessa maneira comparativa que a gente vai aplicar esse teste. Agora a gente vai falar um pouco sobre as condições adequadas para a aplicação do teste Q quadrado. O primeiro ponto é em relação aos grupos. Os grupos devem ser independentes, então não deve conter uma certa ligação, algum link entre os grupos de amostragens. O segundo ponto é em relação aos itens de cada grupo serem selecionados aleatoriamente. Então, tem que ser uma seleção aleatória completamente. O terceiro ponto é em relação aos números de ocorrências presentes em um intervalo não ser dependente do outro. Aqui é um outro ponto em relação aos parâmetros serem independentes. O quarto ponto, quer dizer, é em relação à observação. Então, cada observação pertence a uma e somente categoria, puxando um outro viés de independência. O último ponto é em relação ao número da amostra. A amostra deve ser relativamente grande. Então, por exemplo, um quadro 5 por 5 dando 10 dados, por exemplo. Então, é um exemplo de amostra grande para esse tipo de teste. Aqui a gente passa para um outro tópico em relação ao teste de hipótese. O teste de hipótese é muito intuitivo, é realmente o que o nome se propõe, testar uma hipótese. E dentro desse teste a gente tem alguns parâmetros, como por exemplo, a hipótese nula, a hipótese alternativa, o nível de significância, ou alfa, o grau de liberdade, que é basicamente a diferença entre os números de classes de resultados pelo número de informações da amostra. A gente tem algumas peculiaridades, como a gente vai ver no exemplo que a gente vai apresentar aqui, porém, de uma maneira geral e simplista, o grau de liberdade é basicamente isso. E o Q quadrado crítico ou tabelado, que é o valor do Q quadrado ao nível de significância alfa. E esse valor que é crucial para a gente ver em relação à aceitabilidade ou não da hipótese nula. Sendo assim, se o valor do Q quadrado calculado for maior ou igual que o valor do Q quadrado tabelado, a gente rejeita H0, que é a hipótese nula. Se o valor do Q quadrado calculado for menor que o valor do Q quadrado tabelado, a gente aceita H0, ou seja, ela é uma hipótese verdadeira.
Agora a gente vai passar por um outro tópico, que seria o teste de aderência, que nada mais é que testar a adequabilidade de um modelo probabilístico a um conjunto de dados observados. O escopo desse trabalho, na sua finalidade real, é justamente esse teste de aderência, em que a gente vai utilizar o teste quadrado para analisar se o problema que a gente está estudando ele adere à distribuição de Poisson. Então, a gente vai utilizar a distribuição de Poisson, o teste quadrado, mais o teste de hipótese, justamente para poder a gente testar a aderência desses parâmetros à distribuição de Poisson. Depois desse apanhado teórico, agora vamos para o exemplo em questão. A GF Company é uma empresa prestadora de serviços de informática responsável pela implementação de um software de sistema de gestão integrada para outras instituições, o ERP. No mês de maio, foi mapeado um estudo para entender o comportamento de 100 clientes com o intuito de verificar as requisições de serviços adicionais recebidas pela empresa. O objetivo principal era compreender o modo pelo qual a área de telemarketing e comercial atendem a esta demanda e gerar KPIs de performance, focando no viés da fila de espera de atendimento. Através do estudo realizado, pôde-se perceber que o servidor de arquivo recebeu requisições dos clientes conforme a tabela abaixo. Considerando o alfa igual a 0,05, verifique se a suposição de uma distribuição de Poisson parece apropriada como modelo para esses dados. Aqui na tabela abaixo, a gente tem duas colunas. A primeira coluna é a variável aleatória que refere ao número de vezes que algum cliente requisitou esse serviço adicional no mês de maio, e a outra coluna é o número de clientes em questão. Quando somamos todos os números de clientes de cada linha, dá os 100 clientes mapeados no estudo. Então, agora a gente vai para a resolução desse exercício. O primeiro ponto, a primeira tomada de decisão é justamente escolher qual será a hipótese nula e qual será a hipótese alternativa. Nesse racional, a gente optou por H0 considerar que x se aproxima, ou seja, x, a amostragem que a gente tem naquela tabela de dados, se aproxima de uma distribuição de Poisson. Já a hipótese alternativa, ou H1, é de que essa amostragem não segue uma distribuição de Poisson. Então, para isso, a gente vai considerar H0 como a hipótese verdadeira, e a média é um parâmetro desconhecido. Então, a gente vai ter que estimar a média da distribuição de Poisson através dos dados anteriores da média da amostragem. E ela é calculada da forma que está mostrada nesse slide, e tendo como resultado de 0,91. E agora, partindo para um segundo passo, a gente vai utilizar a distribuição de Poisson com a média que a gente achou anteriormente no valor de 0,91. A partir disso, a gente consegue calcular as probabilidades hipotéticas associadas a cada tipo de classe. E a partir dessas probabilidades, a gente consegue encontrar as frequências esperadas sob a hipótese nula. Então, primeiramente, a gente vai considerar P de zero, que é a probabilidade de a gente ter zero requisição naquele mês de maio. Calculando dentro da fórmula da distribuição de Poisson, a gente tem que a probabilidade dá 0,4025. E fazendo o cálculo para encontrar a frequência esperada, é apenas a gente pegar essa probabilidade e multiplicar pelo número total de clientes, e dá uma frequência esperada de 40,25. Replicando esse racional para termos a probabilidade de termos uma requisição apenas no mês de maio, a gente encontra o valor de 0,3663, tendo como frequência esperada
Só multiplicando o valor dessa probabilidade de termos uma requisição naquele mês de maio por 100, que é o número total de clientes, dá o valor final de 36,63 de frequência esperada. Replicando esse racional também para P de x igual a 2, encontramos uma probabilidade de 0,1666 e uma frequência esperada de 16,66. Para termos a probabilidade de 3 em diante, a gente considera o cálculo como sendo a probabilidade de 1 menos o somatório das probabilidades anteriores, e tendo como resultado 0,0646. A partir disso, a gente consegue encontrar a frequência esperada, que é só pegar esse valor de probabilidade e multiplicar por 100, dando 6,46. Então, a gente tem uma observação bem importante a fazer, que quando o teste de ajuste do Q quadrado é feito para a frequência esperada muito pequena, ele não é muito aceito. A gente não tem um acordo geral sobre a frequência mínima esperada e permitida para a aplicação desse teste, mas valores de 3, 4 ou 5 são frequentemente utilizados como parâmetro de ser uma taxa mínima para esse teste não ser aplicado. Então, se a gente tem uma frequência esperada muito baixa, a gente pode aglutinar duas ou mais classes na realidade. Então, neste exemplo, a gente vê que a frequência esperada na última classe é bem menor que as outras. Então, a gente optou por combinar as duas últimas classes por conta desse ponto. Tendo em vista nisso, a gente teria apenas 3 categorias, que seria termos 0 requisições, termos uma requisição, pelo menos, e termos 2 ou mais. Então, a partir disso, a gente montou esse quadro justamente com as frequências observadas, que a gente já tem no problema, as frequências esperadas, que foram calculadas anteriormente através do teste de Poisson, quer dizer. E aí a gente parte para um outro passo, que seria o cálculo já do teste Q quadrado, do valor Q quadrado. Então, através dessa tabela, a gente consegue ver as diferenças entre calcular a diferença, o quadrado da diferença, quer dizer, entre a frequência observada pela frequência esperada, que achamos esses valores aqui, e a partir disso a gente pega esse valor e divide pela frequência esperada, que dá isso aqui. Para a gente achar o valor Q quadrado, a gente precisa somar toda essa coluna aqui, que dá um valor de 6,98. Agora a gente parte para um outro passo, que é justamente encontrar o número de grau de liberdade, que é dado pela fórmula K menos P menos 1. Então, nesse exercício, a gente tem que o número de classes é igual a 3 e P é igual a 1, justamente porque a gente precisou estimar o parâmetro média e, a partir disso, a gente tem que os dados estão amarrados nessa medida de média. Então, a gente vai precisar tirar uma unidade a mais para encontrar o grau de liberdade, final. Então, nossa estatística Q quadrado tem um valor de 3 menos 1 menos 1, resultando como 1 como grau de liberdade final. A gente sabe que o nível de significância, ou alfa, foi dado no problema e é igual a 0,05. E a partir desse valor, a gente precisa calcular o nível de confiança, que a gente denominou e conotou como P'. Então, P' é o complementar do nível de significância alfa. Então, a gente vai calcular dessa forma. P' é igual a 1 menos alfa, que tem como resultado 0,95. A partir desses dois índices, tanto o nível de confiança de 95% quanto o grau de liberdade dando o valor de 1, a gente consegue encontrar dentro da tabela de distribuição do Q quadrado
o valor do Q quadrado tabelado. Então, cruzando esses dados, a gente tem que esse parâmetro é de 0,004. Então, qual é a conclusão? Verificando a tabela de distribuição do Q quadrado, temos que, para esses índices, o valor do Q quadrado tabelado, quer dizer, é de 0,004. Como o valor do Q quadrado calculado anteriormente é maior que o valor do Q quadrado tabelado, a hipótese nula ela é rejeitada. Ou seja, a conclusão desse exercício é de que a amostragem dos dados apresentados não seguem uma distribuição de Poisson. Aqui a gente colocou um pouco sobre as referências bibliográficas que utilizamos para o apanhado teórico e também para termos base para a resolução do exercício. Muito obrigado, até a próxima!